Olá, amigos da TV Metropolitana, eu sou Yamil e novamente estou aqui com o meu amigo Vitor. Vitor, esto vai ser um encontro um pouco oficial, um pouco extraoficial. E bom, o tema de hoje é um tema apaixonante. Eu particularmente gosto muito, não só de falar sobre vinho, mas também beber vinho, que é o mais interessante, né? Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Emil. Obrigado a todos, né, pela oportunidade. E realmente é isso, né? Vinho é uma coisa assim que quanto mais você começa a conhecer, mais você se apaixona. É apaixonante e mesmo. Vamos tentar levar um pouquinho dessa paixão, né, para todos, né, os ouvintes, todos que estão nos vendo hoje, para tentar, né, desfrutar juntos, né, desse momento, né, único que cada um tem que experimentar um dia. Hoje, o programa de hoje vai ser um programa diferente. Por quê? Porque vamos começar já abrindo uma garrafa de vinho de verdade, não aquele vinho de produção. Eu fiz questão de trazer o vinho junto com o Vitor, que de fato é o meu amigo pessoal. Ele é garçom profissional, ele é enófilo, ou seja, alguém que gosta de vinho. E vamos então começar, Vitor, em relação a alguns conceitos, né? Isto aqui não vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa, né? Em relação aos conceitos que têm que ser claros. Tipo, que é um enólogo, que é um enófilo, que é um sommelier. Então, né, o pessoal muitas vezes acabam se confundindo, né, nesses pequenos detalhes, né, se tratando de vinho. A gente sabe que vinho tem vários, né, paradigmas. No caso desse em específico, né, as diferenças, o enófilo, né, no caso, é a pessoa que, no caso, ela estuda, vamos dizer assim, o prazer do vinho. Né? Sou eu, vocês, né, você e Emil, que é apaixonado como consumidor. Né? Então, assim, a gente estuda um pouco mais a fundo como é feito, processos, né, de vinificações, terroir, combinações de prato, etc. O sommelier, na verdade, basicamente seria a mesma formação. Né? O único detalhe é que ele tem um aprofundamento um pouco maior, né, e principalmente em combinações de prato. Né? O sommelier, na verdade, ele tem uma noção, né, maior nesses fatores, né, de combinações. De harmonização com Exato. Comidas. E também, lógico, recomendar o melhor vinho para uma determinada comida, inclusive recomendar o melhor vinho para determinado gosto, claro, pessoal, né? Porque às vezes o vinho se caracteriza, quer dizer, você recomenda o vinho tanto pelo tipo de uva, ou tanto pela nacionalidade, ou inclusive tanto pelo preço, né? Às vezes você diz, eu quero um vinho até R$50. Aí, bom, então R$50 você já vai dilucidando. Bom, você tem um gosto de mais apurado ou não, você gosta de um vinho mais encorpado ou não. Aí você pode ir então um blend, uma mistura de uvas, ou então uma uva sozinha, né? Quer dizer, como que você vê isso? Então, exato. Né, só concluindo, que no caso ficou faltando só o enólogo. O enólogo, né, exato. No caso, o enólogo é a pessoa que prepara o vinho. Né? No caso, ele já vai ter, né, um estudo, no caso de agronomia, né, para poder estar estudando como preparar, como produzir realmente o vinho. Né? Então, ele tem todo o trabalho lá atrás das parreiras, né, antes da primeira muda ser plantada. Ele já vai estudar, né? Hoje, né, tem a facilidade via satélite de estar vendo o melhor solo com a melhor uva. Né? Então ele vai produzir tudo isso, né, lá no bastidores, né, para nós consumidores depois podemos desfrutar. E quando fazer a colheita de uva? Exato. Que misturas? Qual corte vai ser usado? Qual corte que vai ser usado? O que se dá para fazer uma reserva, ou uma grande reserva, ou uma reserva premium? Exato. Se existe a possibilidade nessa safra, porque às vezes tem safras de muita qualidade, né? Sim, então sim. Dá para fazer então aquela divisão de reserva, da grande reserva, premium, exato, reserva de família. Então, né, inclusive, né, um detalhe assim que é interessante a gente colocar é que, coitado, o enólogo, ele pode fazer, vamos dizer assim, um bom vinho, né? Ele tem, vamos dizer assim, o vinho, como é um produto natural, né? Se a natureza não ajudá-lo, não der uma safra boa, né, como você comentou da safra,
pode ser o melhor enólogo do mundo. Exato. Se a natureza não colaborar com ele, se ela falar, não, esse ano não vou fazer bom fruto, não adianta. O que eu li recentemente, você pode fazer um excelente vinho de boas uvas, pode fazer então um vinho muito ruim com boas uvas. O que não tem jeito é fazer um bom vinho com uvas ruins, do fruto de uma colheita ou de uma safra ruim também. Resumindo, sim, ele pode fazer, né? Ele pode tá fazendo um mau vinho de boas uvas, mas ele nunca vai conseguir fazer um bom vinho de más uvas. Isso não adianta. Jeito. Ou seja, a nossa má natureza realmente ajuda ou não estraga a situação, né? Pois é, mas esse que eu acho que é o detalhe que diferencia, né, o vinho de outras bebidas. Né? Se a gente for pegar, né, as demais bebidas, o homem consegue padronizar. Né? Ele consegue literalmente manter um nível, um padrão, né, das suas bebidas. O vinho não. Se você acha, vamos supor que hoje eu conheço bem de vinho, vamos dar um exemplo, ano que vem, no próximo ano, tudo que eu conheci hoje já vai mudar completamente. Por quê? Virou a safra. O vinho que eu conhecia hoje já não vai se portar o mesmo vinho no próximo ano. E assim sucessivamente. Não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo a minha boca ficar seca. Olha... Então eu faço questão de que já que está tudo os apertrechos aqui, que a gente vai daqui a pouco explicar para que serve cada um deles, né? Então você, por favor, essa aqui é uma garrafa de Pinot Noir, uma uva Pinot Noir, que é uma uva elegante, uma uva tranquila, bonita, uma uva macia, sensível, né? Macia, delicada, sensível. Mulheres, essa é a uva. Essa é a uva das mulheres, na verdade, né? Vamos então eu aqui. Já, por favor, eu vou te segurar o microfone aqui. Bom, então agora a gente vai estar vendo como, né, o modo correto e alguns segredos, né, para tá abrindo, né, a garrafa de vinho. Um detalhe, né, como toda boa compra, é estar observando o estado, né, que a garrafa se encontra. Um detalhe que é legal a gente estar observando, a cápsula dela. Né? Ela seria a segurança da rolha, né, o que vai estar protegendo a rolha, que é o primeiro caminho ali, vamos dizer assim, para o vinho. Né, ver se ela não está oxidada, não está ressecada, né, etc. Um detalhe que é interessante, muitos acabam cortando, né, na hora de abrir o vinho, pela essa primeira ondulação que tem na parte de cima. Né? Eu aconselho, né, a gente está abrindo na parte de baixo dela. Por quê? Essa cápsula aqui ela contém chumbo. Né? Então, como a gente sabe, né, o chumbo acaba sendo cancerígeno. Então é legal a gente abrir com uma certa distância um pouco maior, para que na hora que a gente for virar na taça, ela não entrar em contato com esse chumbo e não ir, né, segmentos para o vinho. Então a gente vai estar abrindo da seguinte forma. Inclusive seria esse aqui o utensílio para abrir, né, a parte de cima aqui, que isso é uma coisa mais comercial. Isso. Coisa mais... hoje existe, né, vamos dizer assim, né, uma quantidade de utensílio muito grande, né, para vinho. Realmente, né, o corta-lacre tem vários modelos, né, esse é um que nós estamos aqui com ele, né, que seria para quê? Para cortar, né, essa cápsula. O grande detalhe, que é igual eu comentei, infelizmente, o espaço do corta-lacre, se a gente for parar para ver, ele vai cortar só essa primeira camada fina de cima. Então, esse é um detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que, né, hoje em dia a gente encontra com bastante facilidade, né, esses, né, formatos, vamos dizer assim, né, de saca-rolha, que é o famoso amigo do garçom, né, que o pessoal comenta bastante, que ele vem nessa pequena lâmina na lateral dele, né? E um detalhe que é legal, que isso aqui facilita bastante, Emil, é o que? Ele contém 2 estágios. Né? Esses 2 estágios vai facilitar para a gente no cuidado de não quebrar a rolha. Vitor, sempre frisando que esse abridor é um abridor profissional. Quer dizer, tem muitos abridores, inclusive aqueles que são aqueles bonitões, tem um de vácuo, enfim, esse aqui é o abridor profissional. Que, como você falou, tem alguns parecidos, só que esse aqui tem esses 2 estágios aí que o Vitor vai falar, que permitirão facilitar um pouco mais as coisas em relação à abertura do vinho, né? Então... Exato, né? Tem alguns que a gente vai observar que essa parte, né, dessa haste dela é inteiriça. O que vai acontecer? Na hora que a gente for colocar ele no vinho, esse espaço que a gente vai ter para poder levantar, você vai dobrar muito a rolha. Isso vai, se a rolha não tiver muito jovem ainda, né, com uma elasticidade boa,
ela vai romper. Então, realmente, esses dois estágios nos ajudam bastante. Um outro detalhe na hora da compra desse tipo de utensílio, pessoal, é o que, Jamil? É o cuidado com o aspiral. O ideal é o aspiral que a gente conhece como rabo de porco. Por quê? Se a gente for observar, ele realmente parece um rabinho de porco mesmo. Existe alguns saca-rolhas no mercado que quando você olhar esse aspiral, ele parece um parafuso. Ele é achatado no lateral. Qual é o risco disso? O grande risco vai ser você estraçalhar literalmente a rolha na hora que você for tirar. Inclusive, um detalhe interessante é que o saca-rolha tem 5 voltas. Se você contar, são 5. 1, 2, 3, 4 e 5 voltinhas. É interessante, agora depois o Vitor vai falar, em relação a como colocar o abridor do jeito certo para não estraçalhar a rolha, para não danificar a rolha, que depois então fica com o resíduo do vinho, E até onde vai ter que ser colocado o saca-rolha, o espiral, porque não é jogar aí e até o final, Não é assim, Não, tem alguns detalhinhos, que realmente nos ajuda bastante. Bom, quer ver, olha, vamos começar, pelo início. Vamos começar pelo começo. Eu tô louco por já esse Pinot Noir, tá palpitando aí. Tá palpitando aqui. Bom, então aqui, como eu comentei, ele tem essa primeira ondulação, a gente vai nessa segunda, Então a gente vai manter esse espaço. Como? A gente vai estar girando, O legal, como o vinho é uma bebida sensível, poxa, então a gente não vai estar virando a garrafa, torcendo ela para um lado, torcendo ela para o outro. O legal é assim que a gente colocar ela na mesa, a gente faça um pequeno malabarismo aqui e gire somente o saca-rolha, mantendo a garrafa ali paradinha. Mas também não é uma questão de cuidar o vinho, mas também manter o rótulo virado para o consumidor do vinho. Isso. Para aquele que pediu a... Esse trabalho, principalmente assim, da garrafa ficar paradinha, em restaurante, realmente assim, é uma das etiquetas, para se trabalhar em restaurante, seria isso, A gente vai estar, mostra a garrafa para o cliente e coloca, o rótulo numa posição que fique visível para ele. Aí sim, realmente não mexendo. A partir do momento que você pôs na mesa, só vai ser tirado da mesa para estar servindo depois, os convidados. Bom, o outro detalhe, como o Jamil comentou, do saca-rolha, é você não perfurar ela inteira. Então, isso é legal. Sempre no centro da rolha, a gente vai estar girando de uma forma discreta. Faz uma pequena pressão no começo. Exato. Ele se direcionar somente e depois então perfurar. Só girar mesmo. Aí depois, bem delicadamente, você deixa um espaço faltando uma. Aqueles 2 estágios que eu comentei vai nos facilitar bastante. Eu vou virar um pouquinho aqui só para vocês observarem que esses 2 estágios é móvel. Tá vendo? Ela tem uma pequena dobradicinha nela. Então você vem nesse primeiro estágio de cima, o estágio do meio, dá uma pequena alavancada na rolha. Perfeito. Levantou ela um pouquinho, você sobe. Ela vai ter um dentinho aqui no cantinho. Travou a garrafinha ali, bonitinha. Tuque. Olha que beleza. Esse som é música para os nossos ouvidos, Emil? Bom, tirando a rolha, um detalhe que é interessante a gente está vendo. Nós vamos estar observando as condições que que essa rolha vai ficar. Por quê? Se ele ficou muito tempo, hoje existem poucas lojas especializadas, infelizmente, na região. A grande maioria dos consumidores, como nós, do dia a dia, a gente acaba comprando no supermercado. O grande risco disso é que a gente não sabe quanto tempo essa garrafa ficou parada. Se ela ficou muito tempo parada em pé, o que vai acontecer? Essa rolha, que ela é maciça, ela vai estar ressecando. Há uma grande chance do quê? Dele ter oxidado, ter passado ar por ela. Então esse é um detalhe que na hora que você tirar a rolha, já é o primeiro ponto para você observar se teve ou não teve infiltração. Se tiver esse veio que está bonitinho aqui de vinho nas laterais da rolha, é sinal que passou o vinho. Se passou o vinho, passou ar também. Então esse detalhe já é um grande risco. Como a gente pode estar vendo, essa rolha está linda, está perfeita. Lindo está o vinho. Lindo está o vinho. Bom, como a AMI não aguenta mais, pessoal, vamos estar vendo aqui. Bom, um outro detalhe que a gente vai estar colocando aqui. Vamos supor que eu fosse servir um jantar e o Amil fosse meu convidado e ele acabou de pedir. A gente está no restaurante e ele pediu o vinho. Então, você seria o garçom? Exato. Vamos fazer de conta que eu vou ser o garçom e tem os outros convidados aqui nossos na mesa.
Com o rótulo, apresentei a garrafa para ele, a gente coloca um pouquinho, né, para ele somente estar experimentando. Ele está me mostrando a ver se o vinho está em bom estado e se esse é o vinho que eu pedi realmente. Você coloca bem pouquinho no começo na taça, apenas para experimentar, e ele está, enquanto ele está aguardando ao beber, e eu dizer, tudo bem, pode colocar. Eu vou então dar uma rodadinha para o vinho acordar. O vinho fica um tempão na garrafa, às vezes 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e quando ele é colocado na taça, então ele precisa acordar. Por isso que essa garrafa lá no fundo está até se enrolha, porque está respirando, né? O vinho também respira. O vinho é um ser vivo, na verdade, né? Eu vou dar uma rodadinha. Isso realmente é... Isso aí eu testo até o aroma, né? O nariz, legal. Rocam os tambores. Eu, então, em geral, adoro mesmo. E eu, então, peço então para completar a taça. Por favor, vinho. Como, infelizmente, eu sou o outro convidado, né, da então, mesa. No caso, ele vai completar a taça, mas não a minha, na verdade. Ele vai colocar vinho nas taças de quantos convidados estiverem na mesa, tá? E o último que vai receber o vinho ou a taça completa vai ser eu, que fui eu que pedi o vinho. Então, na verdade, assim, pede o vinho, em geral, quem vai pagar o vinho, quem vai pagar o jantar, pede o vinho, a pessoa mais importante da mesa, a pessoa que se sente o anfitrião, tá? E ele que vai realmente depois receber a conta, às vezes, mas por que para mim? Não? Você que não fez tudo, pediu a comida, pediu o vinho, então por isso que é uma gentileza, né? Exato. Já pedido o vinho, então a gente vai, claro que brindar, mas a gente vai brindar, beber o primeiro gole desse vinho maravilhoso, né? Que é um Pinot Noir, depois a gente vai explicar as características das uvas. E depois o primeiro gole, né, Victor? Nossa. Olha, que pena que não dá para passar o paladar disso. Simbólica, eu estou oferecendo para vocês esse vinho maravilhoso, mas não preocupe não. Nesse momento vamos fazer uma pausa, porque os comerciais têm que passar, mas isso vai durar muito pouco, vai ser um minuto só, depois a gente vai ficar juntos de novo, você sair na sua casa e nós aqui degustando esses vinhos maravilhosos e conversando de vinhos, tendo uma conversa legal sobre vinho. Estou aqui agora com o Victor, até mais. Durma Bem Colchões, Rua Chiquinha de Marcos, 75 Centro. Telefone 3413-1440. Olá, amigos da TV Metropolitana, estamos aqui novamente juntos no seu programa Momento Saúde. Eu sou Yamil e estou conversando, como é habitual, com um convidado diferente nesse seu programa, que entra na sua casa. Vocês me deixam entrar na sua casa, por gentileza, como toda semana. Hoje estou conversando aqui com o meu amigo Victor. Ele é garçom profissional, ele é enófilo como eu, só que ele sabe bem mais sobre vinho que em relação a mim, né? Ele já é um pouco mais formado e estamos degustando aqui um ótimo Pinot Noir, uma uva delicada, sensível, sofisticada, é uma uva realmente elegante. É um vinho que se caracteriza por aqueles vermelhos, rubis, transparentes, claros, com aqueles tons brilhantes. Bom, estamos aqui conversando sobre vinho e também, claro, bebendo um vinho para não também fazer feio, né? Não, realmente, né, Mil? Como a gente estava comentando agora, né, nos bastidores,
Existem, poxa, hoje nós estamos, né, tomando aqui, nós vamos estar conhecendo junto, né, junto que eu e o Amil, e vocês também, algumas características de algumas uvas, algumas características de taças, utensílios, etc. Hoje nós estamos tomando em específico, né, um Pinot Noir, né, e um Cabernet Sauvignon, né, a Cabernet Sauvignon, inclusive, né, uma das rainhas das uvas tintas, e a Pinot Noir, né, não menos, né, vamos dizer assim, se a Cabernet Sauvignon, ao invés da rainha, vamos colocar como um rei, né, que é uma das uvas mais emblemáticas, a Pinot Noir não fica muito atrás. Tanto que ela entra em cortes aí de belíssimos, praticamente todos os melhores champanhes hoje do mundo, ela está presente para dar aquele toque, né, de fruta, aquela maciez, aquele sabor muito agradável. Um detalhe que é interessante, Amil, né, e os convidados também, né, alguns sabem, outros não, que o interessante é o quê? Como existem diversos tipos de uva que combinam com diversos tipos de prato, existem cada taça para a sua uva, né, em específico. Não vamos nem dizer assim né, não vamos nem entrar em detalhes assim de marcas e tal, mas realmente para cada uva. No caso, por exemplo, essa aqui é uma Pinot Noir. Por que a gente, poxa, o pessoal de casa está olhando, poxa, olha o tamanho da taça, que taça gordinha e tal, diferente. Essa é uma taça Borgonha, né, que no caso, a taça Borgonha, né, como o nome já diz, vem da região da Borgonha, que por sinal é muito forte nessa uva, né, Pinot Noir, ela tem, a produção dela de Pinot Noir é belíssimo, os melhores Pinot Noirs realmente acabam sendo, né, dessa região, tem uma tradição belíssima nesse fator. E por que essa uva é desse formato? Né? Essa uva, como o Yamil comentou, ela é de uma tamanha elegância, né, principalmente se tratando em respeito, né, em coloração, em paladar, mas principalmente em aroma. E como o vinho ele ficou muito tempo ali dormindo, vamos dizer assim, fechadinha dentro da garrafa com a rolha, quando a gente abre, ela precisa despreguiçar, né, ela precisa se abrir. Expandir, né? Exato, né? Então ela precisa realmente, ela tá acordando, vamos dizer assim. Então essa taça, na verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai permitir, né, que o ar entre com mais facilidade pelo interior da taça, né? Geralmente no formato da taça, por ter álcool, o ar ele entra pela parede do vinho, né? Isso já é comprovado, ela entra pela parede e né, faz um tipo de um funil e sobe. No que ele entra pela parede, ele vem trazendo todo aquele toque dos aromas. Que aromas esses, Amil? Que se dividem em dois. Se a gente for parar para ver em degustação, existem duas formas, né, da gente estar vendo o aroma. Uma, por exemplo, acabamos de colocar ele na taça. Se a gente colocar ele no nariz paradinho, assim, do jeito que ele está, é o que a gente chama de aroma primário. Né, que vai ser o quê? Vai ser aquele o aroma natural da fruta, aquele toque frutado, frutas vermelhas, a grande maioria, né, cereja, amora, principalmente o Pinot Noir, tem um toquinho de cereja bem agradável. Esse seria o aroma primário. Deixamos ele descansar, giramos um pouquinho a taça, cuidado para não fazer bagunça, né, porque eu já vi muito acidente na hora de girar a tacinha. Mas realmente, até inclusive eu vou aproveitar esse momento, porque se você não souber girar a taça do jeito que a gente faz aqui, que é, né, mexer mesmo, é só aprender assim, ó, colocar a taça em cima da mesa. Exato. E você gira assim, ó. Dessa forma, você vai, então, quando você começar a girar, a taça já assim está na mesa, você vai girar legal. Porque às vezes é negócio que o vinho sai, né? Pode ocorrer. Principalmente, a grande maioria das vezes que acontece do vinho escapar um pouquinho para fora, é porque, às vezes a gente na hora de colocar o vinho, isso que é um detalhe legal, colocou um pouco acima do normal. Isso é interessante, né? Colocar aí que o vinho, quando você coloca na taça, você coloca a 1/4 da taça realmente. Exato. Você divide a taça em 4 e você coloca só um pouquinho de vinho, precisamente para dar aquela liberdade para você mexer. Isso, né? Porque, como a gente comentou, o vinho ele precisa de oxigênio para estar despreguiçando. Se a gente encher a taça demais, uma que vai ficar, né, até estranho de segurar, né, a taça, e outra que não vai ter espaço para oxigênio suficiente para poder respirar, né? Exato, ele vai ficar fechado ali. Mas o Vitor, e o que você acha de beber um bom vinho num copo, por exemplo, um copo legal? Um copo de whisky, por exemplo. Então, cada bebida, né, foi feito
né, um determinado utensílio, no caso um copo ou uma taça, para determinado tipo de bebida. No caso do vinho específico, foi criada taças, não foi à toa. Né? Você perde totalmente aquela... Literalmente, você perde o paladar, inclusive, do vinho. Falando sério, não tem o mesmo sabor o vinho numa taça, não fica. Vinho no copo, né? Não fica, né? Além do fator, vamos dizer assim, né, glamour, charme, não tem como negar que o vinho está repleto desse segmento. Num copo de requeijão, num copo de whisky, como você comentou, o que vai acontecer? Um grande detalhe, primeiro, o principal acho que de todos. Por que a taça de vinho tem essa haste? Justamente para quê? A gente não segurar no bojo dela. Então já começa por aí, para não aquecer. Esse negócio de pegar o vinho aqui assim, ó, tá fora de cogitação. Isso aqui não existe, não deve ser. Se você está transmitindo, o calor da sua mão está transmitindo para a sua bebida, que não deve estar quente, deve estar fresca, tá? Imagina que um vinho deve estar o quê? A 17 graus mais ou menos, o vinho tinto. Já um vinho branco deve estar então um pouco mais baixo, uns 12, 13 graus mais ou menos. Se tratar de um espumante, deve estar em 8 graus aproximadamente. Então, se você coloca a mão aqui, seja para o vinho tinto ou branco, vai então esquentar a bebida e vai perder características, né? Exato, realmente, né? Tanto que se a gente for ver, tem aquelas taças de conhaque que são parecidas. Aí que eu vou beber aqui, não tem problema. Tanto que a gente tem aquelas taças de conhaque que daí sim, como o conhaque já precisa aquecer, tanto que a parte da haste dela já é menor justamente para você encaixar a mão. Exatamente. Então, se a gente for pegar esse conceito de que você precisa segurar longe do vinho, se for num copo, isso é impossível. Claro. Não tem como. E vai perder o paladar do vinho, você vai matar totalmente o vinho. Pode parecer frescura, né, Vitor? Mas não é frescura nada, não. Mas especificamente, por exemplo, ao corta-gotas. Eu vejo que você tem aqui, explica para o pessoal aqui, isso aqui é um corta-gotas, mas aí como funciona, para que é? Exato. Isso aqui, no caso, Emil, em várias casas, em vários lugares hoje, né, acaba tendo para vender e tal. É uma lâmina, né, de alumínio. Isso é uma coisa, isso que é legal, né? A gente às vezes fala, né, que o vinho tem várias frescuras, né, como muitos costumam dizer. Só que particularmente, assim, se a gente for parar para ver, por exemplo, uma coisa tão simples e facilita demais, né, para a gente que gosta de vinho. Como? É uma lâmina, né, dobrável. A gente vai dobrar. Se a gente pegar a garrafa e está servindo, dificilmente, por mais que a gente dê aquela giradinha na garrafa, né, que seria para quebrar também essa gota, que vai minimizar, mas não tem jeito, acaba escorrendo um pouquinho no rótulo, tal, né, acaba escorrendo um pouquinho pela garrafa. Isso aqui a gente dobra um pouquinho a pontinha dele, olha, e encaixa no gargalo dela. Não precisa enfiar tudo, tal, né? Para quê? Isso vai impedir que o vinho escorra pela garrafa. É uma coisinha tão simples. E falando assim de detalhes simples, um negócio que eu acho interessante, muito desses paradigmas, né, vamos dizer assim, essas regras, às vezes a gente vê em alguns lugares, poxa, o consumo de vinho está aumentando no Brasil. Né? Para mim, né, que trabalho já há algum tempo nesse ramo, eu tenho para mim que um dos motivos que vem crescendo o consumo, e principalmente uma coisa que me alegra bastante, é ver que vem aumentando esse consumo em pessoas jovens. O que está acontecendo ao inverso, vamos dizer assim, né, na Europa, que os jovens estão consumindo muito mais uísque do que consumiam vinho há 15, 20 anos atrás. Aqui no Brasil está acontecendo o inverso. Nós, né, os mais jovens, estão começando a entrar nesse caminho, né, a conhecer sobre o vinho. Então isso é um detalhe legal. Por que eles estão entrando no vinho? Por que o consumo de vinho no Brasil está aumentando? Justamente porque nós que já estamos à frente desse setor, a gente está mostrando o lado do prazer do vinho, a simplicidade que o vinho traz. Durante muito tempo a gente tinha o vinho como simplesmente status. Hoje em dia, a gente tem o quê? A coisa mais gostosa de ver é um grupo de amigos, às vezes, que a gente vê num restaurante, numa pizzaria, e eles estão literalmente celebrando a alegria naquele momento, independente do valor, do tipo de vinho. Isso que é legal. Claro que beber vinho é um hobby caro, né? Sim. Ou seja, uma garrafa de vinho, vamos supor, pode custar de 50, 60, 70 reais, 90 reais, claro que tem garrafas muito mais caras, né? Mas vamos colocar uma garrafa de 50 reais como média, né? Essa garrafa de 50 reais, você
é a metade, quer dizer, uma garrafa de whisky é o quê? R$100 mais ou menos, né? Exato. Só que uma garrafa de whisky vai durar o quê? Uma semana, 15 dias, né? Não vai beber uma garrafa num dia, né? Só que uma garrafa de R$50 de vinho, você vai bebê-la em 1 hora, 2 horas mais ou menos. Quer dizer, dependendo do ritmo, né? Exato. Quer dizer, você vai, às vezes, então, continua com outra garrafa. Vamos colocar 2 garrafas de 50, você vai beber R$100 de vinho em uma noite. Em uma noite. E às vezes até mais. E a mesma quantidade de dinheiro em whisky, você vai conseguir beber consumo uma muito semana, maior. 15 dias, 10 dias, sei lá. Então, realmente, o vinho tende a ser, ou é um hobby caro, né? Porém, o vinho é muito gostoso, não só gostoso, mas saudável. Depois Isso é detalhe. a gente vai comentar em relação à sua característica de ser saudável. Isso aqui eu trouxe também aqui, Vitor, um conta-gotas diferente, né? Você pode explicar? Exato, da mesma forma que a gente tem esse, mais simples, mais tradicional, hoje tem, né, no mercado alguns corta-gotas, no caso, que já tem igual esse do amigo aqui, que já é uma coisinha mais, olha só que lindo. Esse aqui, no caso, a gente vai... É uma peça sexual, né? Olha só, né? Já que depois tem a parte, né, de sexologia, olha só que bacana. Quer ver? Olha, eu vou estar tirando aqui só para estar mostrando pra gente. Vou te ajudar aqui. Obrigado. Praticamente o mesmo processo, pessoal. O único detalhe, ele já é sólido, né? A gente já não precisa dobrar ele. Encaixamos ele Isso aqui é descartável, tá? Isso aqui Exato. vai usando de um momento em que ele descasca e tem que jogar fora, né? Encaixamos ele no gargalo, perfeito. Como ele está aberto para o oxigênio, né? Vamos supor que a gente vai ficar conversando, igual a gente está aqui hoje, batendo um papo, e essa garrafa vai ficar bastante tempo parada. Para ela não perder a propriedade dela, principalmente de aroma, que é muito forte, todos esses utensílios ele vem com uma vedaçãozinha. Então a gente só encaixou no gargalo dela. Deixa ela aí, eu vou colocar esse aqui. Já deixa ali pronto. Tem que respirar mesmo, né? Porque... Sim. Esse no caso, né, que a gente deixou aguardando aqui, ao contrário desse, pessoal, que no caso é o Pinot Noir, que já é, né, uma uva mais sutil, mais leve, a gente tem aqui que está aguardando, para a gente estar conhecendo, um Cabernet Sauvignon Gran Reserva. As diferenças, né, vamos dizer assim, que hoje a gente encontra, né, nas lojas, algumas garrafas escrito reservado, outros reservas, esse no caso Gran Reserva, e poxa, a gente fica meio que perdido, né, quem não conhece olha assim, e agora, por onde eu vou, por onde eu corro? Um detalhe que é legal, pessoal, é o quê? A gente sempre vai perceber que vai haver uma diferença de preço, isso não tem como negar, né? Se você olhar uma garrafa, vamos colocar um exemplo, o chileno, que tem muitas essas separações. Um reservado, né? Um reserva e um Gran Reserva. O que muita gente, eu já vi confundindo, reservado com reserva. Reservado é apenas reservado para você que vai comprar. Não tem nada de reserva, gente. Não. Você esclarecer isso, né? Exato, isso é um detalhe que é interessante. Uma das melhores jogadas de marketing que eu já vi. Realmente, porque se a gente for pegar um público leigo que está começando nessa área, quando olha reservado, já imagina, poxa, é um vinho com uma estrutura interessante e tal. Nada a ver, gente. Na verdade, a linha reservado, vamos colocar assim, é um vinho mais jovem, né, mas seria um primeiro degrau para quem está começando a querer introduzir no mundo do vinho. Tem um custo-benefício já mais baixo, né, geralmente são vinhos, aliás, a grande maioria que não passaram por estágio em carvalho. São baratos. Exato, você pega vinho. São estruturadinhos, eu chamo vinhos decentes. Exato, você encontra bastante vinhos honestos, né, que a gente costuma dizer decentes, honestos, nessa linha. Que podem ser bebidos até em um almoço. Porque, na verdade, a gente não vai colocar um grande reserva para comer no almoço, né? Exato, exato. A gente reserva os reservas precisamente para degustar sozinho, com queijo. Uma ocasião especial. Uma coisa legal, acompanhando um jantar. Quer dizer, você pode até, dependendo do jantar, aí então a harmonização. Mas isso é outra história, a gente vai ter que repetir essa entrevista outras vezes com mais vinho. Mas você sabe, Vitor, você começou falando das taças, e aí então eu gostaria que você terminasse. Sim. No caso, a Borgonha, por que combina com a Pinot Noir, e por que então a Cabernet Sauvignon combina com a Bordeaux, que é a outra taça aqui que está atrás, né? Exato. Então, como a gente comentou, né, só relembrando igual o amigo comentou, a gente tem essa, no caso, que seria a Borgonha, né, que como eu comentei, vai permitir com que o ar passe com mais facilidade,
né, e solte realmente, deixa ele espreguiçar à vontade para soltar todo o seu aroma. Você vê que tem uma taça que está bem bojuda aqui e mais fechada aqui em cima, né? Exato. Mas é mais fechada em relação a essa aqui e aberta, só que essa é mais bojuda. Exato, né? No caso, ela vai ter um espaço de ar mais denso na parte interna, né? Uma taça mais gordinha, né? mais bojuda. E a parte de cima também, o orifício dela já é bem maior. Né? Se a gente for reparar, já é um orifício bem maior. A gente vai ter depois também um exemplo da clássica Bordeaux. Né? No caso, a taça Bordeaux, como, né, o nome já diz, seria clássico para quê? Para os vinhos, né, de Bordeaux, né, o que não seria muito estranho, e principalmente para vinhos. Um exemplo, Cabernet Sauvignon, né, que é uma uva bem tradicional, Merlot, né, também dá para ser usado com essa taça. E o interessante desses vinhos é o quê? Pode ver que comparando com essa, vou pegar aqui para vocês estarem vendo lado a lado, ela já não é tão bojuda, né, quanto a da Borgonha. Ela já é uma taça mais fechada, né, o bojo dela já é mais alongado e o orifício dela é um pouco menor. Por quê? Como o Cabernet Sauvignon é uma uva, vamos dizer assim, que tem um toque, né, de frutas vermelhas um pouco mais densa, mas principalmente aquele toque apimentado, né, uma das características muito comum da gente se usar para Cabernet Sauvignon, né, em particularmente que a gente vai estar tomando hoje, toques de pimentão, pimenta verde, né, pimentão verde, pimenta do reino e tal. Então esses toques de especiarias, se a gente tiver muito ar, você perde muito rápido o vinho. Né? E ele precisa evoluir mais lentamente. Né? Por isso que ela é mais fechada. Ela precisa de um pouco mais tempo, ela não pode abrir muito rapidamente. Então você tem que deixar, né, coloca, como o Yamil comentou, 1/4 e deixa ela levemente, né, soltar aos poucos. Isso vai dar uma propriedade de aroma para ela belíssimo, belíssimo. Com certeza. Realmente são duas taças diferentes para dois tipos de vinho também diferentes. Pinot Noir precisa de mais abertura, de expansão maior. A própria uva exige isso e exige então uma taça Borgonha. Ou então a Bordeaux, uma taça mais fina, com uma boca mais fechada. É precisamente a uva, em geral, a emblemática é Cabernet Sauvignon, ela se expande um pouco menos e pela própria conteúdo de especiarias, então precisa de um espaço menor ou uma boca também menor. Então, sendo assim, nós continuamos aqui conversando com vocês sobre vinho, bebendo um vinho, porque não faz mal. Por sinal, Vitor, você ficou falando e não deu uma no vinho. E por último, eu queria... eu coloquei esse anel aqui apenas para mostrar que pode ser até um substituto, tá, dessa corta-gota que o Vitor colocou aqui. Você coloca o anel aqui, tá, e uma esponjinha dentro aqui para a parede dentro, e então evita que a gota então escorra. Só que não vai ter aquela, você vai escorrer mesmo, vai molhar mesmo aqui. Então é um detalhe realmente de colocar aqui. Estamos aqui conversando sobre vinho. E a gente vai interromper, mas assim, muito pouco tempo para conversar depois, continuar conversando de vinho e mostrando a vocês os meandros desse prazer que já dura milênios, né? Quer dizer, décadas de anos, né? Então, daqui a pouco a gente volta. Vem aí! Miss Comerciária 2010. Se você é bonita, tem charme, carisma e trabalha no comércio de Taubaté e região, venha representar a beleza do nosso comércio. Inscrições abertas. Acesse o site www.sintaubaté.org.br. Confira o regulamento e faça já a sua inscrição. Prêmios em dinheiro para as 3 primeiras colocadas. Informações pelo telefone 3621-3955 ou pelo e-mail sintaubaté@sintaubaté.org.br. Miss Comerciária 2010. Todo charme, beleza e simpatia da mulher comerciária. Olá, amigo da TV Metropolitana, estamos no novo bloco do seu programa Momento Saúde, hoje conversando sobre vinho. Eu sou Yamil, eu estou aqui com o meu amigo Vitor, enófilo e conhecedor sobre vinho.
estávamos conversando em relação à sua armazenagem e a modo de degustar. Mas vamos conversar em relação a modo de servir o vinho. Exato, amigo. A gente comentou, né, no caso, no anterior que a gente estava tomando, que era o Pinot Noir. Agora a gente vai estar conhecendo, no caso, né, a gente não fez a apresentação do Cabernet Sauvignon, né, no caso esse já é um Gran Reserva, ou seja, já um vinho mais selecionado, já passa já um período maior em estágio em carvalho. Esse em específico a gente vai estar degustando hoje, um vinho de em média 12 meses em carvalho francês. E o legal é que, assim, às vezes a gente, em alguns rótulos, principalmente, a gente pode observar, atrás dele vem marcando o tempo de período. Quando marca o tempo de período, às vezes ele vai intercalar, a gente vai poder estar vendo no rótulo, carvalho francês e carvalho americano. Um detalhe que é legal a gente está se atentando, por exemplo, o carvalho francês, qual a diferença? Poxa, por que tem as duas madeiras, carvalho francês e americano? Na verdade, o francês é o mais usado para vinho tinto, vamos dizer assim, ele é um dos mais usados para vinhos. Ele, no caso, ele vai dar um tom, vai dar uma veludada no vinho e toques mais, vamos dizer assim, que puxa para baunilha, chocolates, etc. Ele pega mais esse toque de fruta mesmo, aveludando ela. O carvalho americano, ao contrário, ao invés de dar leveza, ele acaba dando mais peso. Vamos dizer assim, ele é uma madeira mais estruturada. Então, ao invés daquele toque de baunilha, ele vai dar mais toque de charuto, de tabaco. Então, essas diferenças ajudam bastante. Esse, por exemplo, que a gente está tomando, que é um já envelhecido em carvalho francês, então, com certeza, se a gente for pegar os princípios básicos de degustação, ele vai ter mais toques de baunilha, de chocolate e também aquele toque primário dele da fruta vermelha, que é aquele toque de pimenta dele, que é muito tradicional na Cabernet Sauvignon específico. Como a gente vai estar degustando o vinho? Isso é um detalhe legal. É interessante isso, Vitor, porque às vezes a gente faz barulho durante a degustação, às vezes a gente não sabe quão grande ou pequena deve ser aquele sorbo que a gente vai beber. Então é bom que a gente converse sobre isso mesmo. Sim, E às vezes a gente fica com vergonha, de alguns detalhes. Igual, por exemplo, teve uma pessoa que, um cliente e tal, que comentou comigo: "Ah, Vitor, mas poxa, eu vou ficar bochejando na frente dos outros?" E como olha só, tá vendo? Por coincidência, não combinamos isso. O Jamil justamente está fazendo isso. Na verdade, eu digo que a única bebida que você mastiga é o vinho. Mas o vinho gostoso do vinho, o que me fez literalmente me apaixonar por essa bebida é o quê? Você usa todos os sentidos, literalmente, para estar sentindo ela. Então, por exemplo, numa degustação, sabe, tem alguns aromas até estranhos, mas que assim... Terra molhada. Exato, é muito comum a gente ver, em grupos de degustação, às vezes surgiu umas coisas assim milagulosas dessa forma. Os mais usuais são o quê? Baunilha, chocolate, madeira, groselha, morango. Sim. É que quando a gente pega, por exemplo, o vinho, ele tem uma rota de aromas, que a gente disse, que são várias espécies de aromas distintas. Então tem os aromas menerais, florais, fruta, especiarias, que no caso é dividida essa rota de aromas. Eu acho que fica muito mais fácil, por exemplo, quando a gente vai distinguir, lógico, a gente põe uma fruta como um linear ali para poder chegar naquela fruta. Mas vamos supor que, por exemplo, eu estou sentindo o cheiro de framboesa, de morango. É muito mais fácil para todos que estão juntos entender, simplesmente eu comentar: olha, eu estou sentindo toques de frutas vermelhas. Por quê? A frutas vermelhas, ela engloba todo aquele segmento de frutas. Ou toque de especiarias, ou toque florais, igual você comentou, da rosa, do jasmim, da violeta, etc. Então, às vezes fica muito mais fácil, por quê? Vamos supor que eu fui criado num campo, o Jamil foi criado na cidade, um exemplo. Às vezes, determinadas coisas que tem no campo, por exemplo, esterco, tem muito, a gente sente bastante em algumas determinadas uvas, toque de esterco, algumas determinadas frutas que são regionais de algumas partes do país. Então, se a gente for seguir simplesmente mirtilos, um exemplo, aqui no Brasil dificilmente a gente conhece mirtilos com outro nome, mas se uma pessoa falar mirtilos, será que todo mundo vai conhecer? Agora, a gente comentando só frutas vermelhas fica bem mais direcional.
Eu acho que todo mundo consegue seguir uma linha. E que vinho é também lembrança. As pessoas gostam de um vinho terminado às vezes porque o remete a uma lembrança terminada do passado. Porque o vinho então cheira a tudo quanto você quiser. Sim, sim. O gostoso do vinho é justamente essa recordação que ele passa. Né? É um exemplo. Teve um Merlot uma vez que eu tomei, que quando eu coloquei ele na taça e senti o aroma daquele Merlot, toda vez assim que eu tomo um Merlot similar, me vem essa lembrança na cabeça. Meu avô ele tinha um baúzinho que ficava sempre guardado. Né? Então aquilo começou, segundo assim, sentiu, ficava com cheiro de mofo. Né? Essa é a verdade. Só que era o baúzinho dele, né? Ninguém mexia, era só ele e tal. E algumas vezes ele, né, abriu para me ver e tal, tinha uns canivetinhos dele, aquelas coisinhas, né, de senhor de roça e tal, que tem aqueles hábitos. E quando eu sentia esse aroma, já depois de algum tempo, depois que ele faleceu e tal, e sentia aquele aroma que me lembrou aquele mofo, aquela coisa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele barrilzinho, aquele baú que ele guardava. Então, assim, aquilo foi uma coisa que jamais... Automaticamente te lembrou teu avô. Exato. Sabe, então é coisa assim. E se a gente for procurar saber, esse no caso foi o Merlot. Mas acho que para todos, sempre vai ter uma ocasião, por exemplo, que você vai pedir a esposa, a noiva, em casamento. Aquele vinho que você tomou naquele dia, pode passar 90, 50 anos. Quando você sentir aquele aroma ou abrir aquela garrafa, você vai se lembrar. Mas te lembrar daquele momento Exato. feliz. É um álbum fotográfico sensorial, vamos dizer assim. Ou às vezes não, né? Porque às vezes te lembra quando você pediu em casamento aquela pessoa que você não deveria ter pedido em casamento, né? Às vezes é uma lembrança ruim. Mas de qualquer forma, vinho é lembrança, vinho é também saúde. E eu estou falando isso porque o vinho contém algo chamado resveratrol. O resveratrol só é contido no vinho tinto. Não adianta beber vinho de uva, de tinta, não adianta. É apenas aquela uva destilada, ou seja, com álcool. Então a pessoa que de repente gostaria de ter o resveratrol como fazendo parte da sua saúde e que não gosta de beber vinho, então infelizmente não vai ter aquela coisa que vai ser beneficiosa para a sua saúde. O resveratrol é algo que vai influenciar na tua saúde agradavelmente e favoravelmente em relação às ações antioxidantes, anti-envelhecimento, para favorecer a reconstrução celular e não especificamente no resveratrol, mas do álcool. O álcool também é também bom à saúde quando é tomado, bebido com medida, tá? Ele vai ser vasodilatador, vai então inclusive também diminuir a pressão, mas isso, repito, tudo com medida e apenas com uma indicação médica restrita. Então, o vinho não é só prazer físico, mas também é um benefício que a gente está bebendo, né? Não, isso que é prazeroso, né, amigo? Além de fazer bem para o corpo, faz bem para a alma. Né? O que a gente costuma, né, a gente que trabalha com vinho, a gente costuma dizer que a cada garrafa beta tem uma história, né, tem um bem-estar muito grande. Não só pelo fato da bebida, né, em si, mas por causa do momento. Né, isso que diferencia realmente, eu acho, o vinho de todas as bebidas. Eu digo que precisamente quando eu bebo vinho sozinho, eu me sinto acompanhado. É a única bebida que me faz sentir acompanhado, sendo que eu estou sozinho. E é a única bebida que eu consigo beber só. Mas eu vou até fazer uma anedota que acho que não sei se você sabe, em relação à experiência, uma experiência que aconteceu comigo numa degustação. Eu, como eu sou sexólogo, né, terapeuta sexual, eu às vezes associo tudo na minha vida com a parte sexual. Então, estava numa degustação e a pessoa que estava, a sommelier que estava apresentando um vinho, um Pinot Noir, como aquele que a gente estava vendo no começo, ela me perguntou o que eu achava do vinho, que me lembrava. Eu experimentei, falei, olha, esse vinho Pinot Noir me lembra a Ana Paula Arósio. Ele perguntou, como assim, por quê? O Pinot Noir é uma bebida tranquila, sensível, charmosa, uma singela, é uma bebida tudo sofisticada. Ninguém diz que a Ana Paula Arósio é gostosa. A Ana Paula Arósio é linda, é maravilhosa, com aqueles olhos azuis, essa pele branca, enfim, né? Ana Paula Arósio é uma mulher sensível, né? Tudo bem,
Depois então me ofereceram uma Cabernet Sauvignon, que é uma bebida mais encorpada, muito mais estruturada, mais forte. Então a sommelier me perguntou a quem eu me lembrava com a Cabernet Sauvignon, bebendo essa Cabernet Sauvignon. Eu pensei e disse, olha, esse vinho me lembra a Juliana Paz. Como assim, Juliana Paz? A Cabernet Sauvignon, uma uva estruturada, encorpada, gostosa. Se você for fazer um presente, então compra uma Cabernet Sauvignon, porque é uma uva que todo mundo gosta de fato, né? Uma uva realmente muito boa para se beber. E também uma uva que se dá bem em qualquer lugar do mundo. Exato, né? Realmente. E bom, a terceira experiência, quando eles me deram um vinho francês que cheirava muito bem, o nariz ele era muito delicioso. Aí a vista também, eu vi que era lindo esse vinho. Eu estava preparado, pronto para beber e saber o que me deparava depois quando eu experimentasse. Aí eu experimentei o vinho, mas eu vi que aquilo que eu estava imaginando não era tanto assim. Quer dizer, na boca foi uma decepção aquele vinho francês que eu bebi e que eu esperava muita coisa. A sommelier se aproximou e me perguntou a quem ele me lembrava com essa bebida, e eu falei, olha, essa bebida me lembra a Roberta Clossi. Ela ficou assim, como assim Roberta Clossi? Eu falei, pois é, Roberta Clossi, por quê? Porque você está esperando uma coisa do vinho e é outra completamente diferente. Isso, a partir daí, então, eu comecei a associar as uvas a determinadas mulheres, determinado tipo de mulher. Porque o vinho é a única, quer dizer, é uma coisa que essa bebida tem alma de mulher. Tem aquela coisa que você pode até associar muitas características dele com determinadas mulheres que você conhece por aí. Também, claro, lógico, você pode identificar com homens, né? Mas no meu caso eu identifiquei com mulheres. Vamos ficar com a mulher, né? Não, acho que por enquanto tá bom. E é interessante que tanto que a gente comentou que no vinho há lágrimas, né? Há lágrimas e penas, como a gente comentou. E, claro, não dá pra gente julgar uma mulher, o caráter dela, pelas pernas, mas dá pra gente ter uma noção. O vinho é a mesma coisa. Não dá pra você julgar 100% como ele vai se portar, mas pelas pernas já dá pra você ter uma noção de como ele vai estar ali. Eu queria frisar, na verdade, também dentro dessa brincadeira, que o álcool, quando é bebido em excesso, pode originar condutas, inclusive violentas, contra a companheira sua, você homem que está me escutando. O álcool, às vezes, renasce condutas que a gente não gostaria realmente de ter. Eu sublinho, em setembro, está sendo comemorado, foi comemorado o Dia Internacional da Saúde Sexual, onde se frisou ao abuso contra a mulher, onde se frisou aquela violência contra a mulher como algo a se ter em conta. O álcool favorece essa situação que, claro, que não é nada desejável para nós. Então, beber com moderação é legal, beber vinho é muito bom, claro que sim. Beber outros tipos de bebidas alcoólicas é também, claro, muito bom, mas sempre com moderação e sempre conversando com o seu médico para ver se você deve então experimentar essa graça de Deus que é o vinho. Vitor, este programa hoje foi diferente, este programa foi muito bom, muito instrutivo e graças a você a gente conseguiu isso. Eu gostaria que você conversasse um pouco com os telespectadores em relação a qualquer mensagem que você gostaria de oferecer. Não, né, em primeiro lugar, né, obrigado, amigo, pelo espaço, né, para estar tentando tirar algumas dúvidas, né, para os clientes, para os nossos, né, telespectadores. E um detalhe, né, igual o amigo comentou, né, por que o vinho a gente fala que não vai beber, a gente fala que vai degustar? Justamente por isso, por a gente usar todos esses fatores. Por isso que a gente dificilmente vai ver uma pessoa causando todo esse impacto, igual você comentou, frisando, dessas agressões que andam tendo, né, que a gente vê sempre em jornais. Parece que quanto mais acontece, mais você vê, mais acontece, né, com violência, né, com as mulheres. Dificilmente a gente vai ver uma pessoa que tomou vinho fazendo esse tipo de coisa.
Por quê? Particularmente, eu nunca vi uma pessoa embriagada por degustar um bom vinho, né? Por estar degustando, estar ali junto com a sua companheira, tomando um bom vinho em casa ou no restaurante. Então, realmente, assim, a gente precisa estar aprendendo aos limites, né? Realmente estar aprendendo a consumir, né? Uma bebida que como a gente comentou, milenar, tem muito tempo, poxa, o vinho específico, mais de 8.000 anos atrás, mas que realmente ela tem um limite, né? Todos nós temos um limite, cada um pode ter o seu, mas precisa ter certo cuidado, né? Mas apreciando com moderação, você vai conseguir desfrutar e atrair muito mais coisas boas, né, para você mesmo, né? Em específico, o vinho ele tem assim, um canal de laço de amizade muito forte, né? Isso que né, uma das coisas assim, que me agrada muito trabalhar nesse ramo é por causa disso, né? O detalhe é tomar cuidado realmente para não deixar esse lado de consumo sobressair, né? Porque ao invés de você atrair pessoas para junto de você, atrair amigos, cada vez você vai se tornar uma pessoa sozinha, né? Então vamos apreciar, vamos tomar, vamos conhecer sobre vinho, até mesmo porque quanto mais você conhecer, mais você vai saber respeitar. Isso qualquer bebida, tanto uísque, cerveja, vinho, né? Agora a gente está falando, né, realmente sobre bebida alcoólica, mas aprenda a conhecer, né, aquilo que você está consumindo, que daí você vai saber respeitá-la. Isso se aplica inclusive à sua mulher. Você que está me escutando, aprenda a conhecer sua mulher como você poderia conhecer também do vinho ou do uísque, mas considere essa pessoa que viveu contigo, que compartilhou momentos agradáveis, e não a agrida. Pense que agredir uma mulher é se agredir a si mesmo, tá? Bom, gente, eu estou terminando esse programa, é uma pena porque o programa hoje, inclusive, foi diferente, não teve aquela sessão de sexualidade que habitualmente tem, mas eu estou muito feliz. Eu convidei aqui meu amigo Vitor, agradeço por isso, e eu estou também agradecendo a vocês terem me dado a oportunidade de entrar nos seus lares, como toda semana a gente faz. Eu sou Yamil e este é, com certeza, o seu Momento Saúde, o seu momento na TV Metropolitana. Até outro programa.